Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini chegando por aqui para mais um vídeo sobre a nossa série Abraham Hicks, do livro Peça e Será Atendido, dando continuidade à nossa série que já está próxima aí de se finalizar. Antes de mais nada, deixe-me me desculpar com vocês, né? As aulas sempre foram postadas a cada 2 dias e nestas últimas aulas elas têm tido um prazo maior entre uma postagem de vídeo e outra, mas é devido ao meu volume de trabalho e como as minhas demandas diárias são grandes, né, eu tenho alguns afazeres para dar conta, né, no meu ramo de trabalho, então acaba ficando um pouco complexo postar a cada 2 dias por esses tempos, tá? Mas a série será concluída aqui juntamente com vocês. Se você já é inscrito aqui no canal, eu agradeço a sua inscrição. Se não é inscrito ainda, peço que se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas adquiram tais conhecimentos trazidos por Abraham Hicks e por outros grandes mestres que citamos aqui no canal. Deixe o seu like, deixe seu comentário aqui abaixo o que você tem achado da série Abraham Hicks, para que você possa contribuir com o crescimento do canal, para que esse vídeo seja engajado, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo que é gratuito. Sem mais delongas, vamos à leitura das prévias aqui ensinadas por Abraham sobre o processo. E na leitura do processo, você já sabe, à medida em que eu for sentindo necessidade de parar e comentar, assim eu farei. Essa é a nossa 24ª aula. Isso, 24ª aula. E o 21º processo ensinado por Abraham Hicks chama-se Recuperar seu estado natural de saúde. Olha que coisa boa. E aqui a recomendação: use esse processo quando não se sentir bem, quando receber um diagnóstico perturbador, quando estiver sentindo dor, quando quiser sentir mais vitalidade, quando sentir um vago medo em relação ao seu corpo. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de recuperar seu estado natural de saúde lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 10, frustração, irritação, impaciência, e número 22, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Muitas vezes queremos ter um corpo saudável, mas mudar apenas o externo, forçar os resultados a aparecerem apenas para ter um corpo saudável, muitas vezes nos leva a caminhos desastrosos. Buscando um resultado, esquecemos da construção, da plantação e partimos para o atalho. Se atalho fosse bom, não seria atalho, seria o caminho, não é verdade? Muitas pessoas buscam um atalho para o enriquecimento, para a saúde perfeita, para o corpo perfeito, e acabam queimando etapas, fazendo coisas que ao longo do caminho custam muito caro para elas, né? Exemplo, atletas sem nenhum preconceito, claro, de fisiculturismo, onde a busca pelo shape perfeito custa muitas vezes a vida desses atletas. A alta performance, ela é legal, mas se você não prepara todo um caminho, se você não trilha a caminhada, se você não faz o que tem que ser feito da maneira correta, ela pode te custar muito caro e encurtar a sua vida, seja a sua vida de uma forma superficial, superficial não, mas assim, como eu posso dizer, de uma forma parcial, eu acho que seria melhor colocado, como de uma forma literal, não é? Então busque sempre caminhos e pague o preço, percorra o caminho, faça as coisas como tem que ser feitas, a cada detalhe dê atenção, a cada passo que seja bem dado, evite atalhos. O atalho vai funcionar por um curto espaço de tempo, até se mostrar um verdadeiro desastre, porque existirão coisas ao longo do caminho que você não estará preparado para enfrentar. Na verdade, nós nunca estamos preparados até que a situação chegue, mas se você trilha passo a passo, faz o caminho como ele tem que ser feito, essas ações podem ser tomadas de uma forma mais experiente, mais consciente. Se você queima etapas buscando atalhos, você pode se deparar com situações que levem você de volta à estaca zero, ou até mesmo antes do ponto de partida, porque você queimou etapas e assim não saberá resolver. Então, falando desse processo em específico,
Busque a saúde perfeita, mas com disciplina, com humildade, com entendimento e trilhando o caminho que se deve realmente trilhar, não buscando atalhos, imediatismos e fórmulas mágicas, ok? Vamos de fato à leitura do processo e eu vou parando e explicando, dividindo o meu ponto de vista com você à medida em que o processo for lido. Deite-se confortavelmente para praticar esse processo. Quanto mais confortável, melhor. Disponha de cerca de 15 minutos sem ser perturbado. Copie a lista abaixo e, ao deitar, leia vagarosamente. Que lista? A lista que ele descreve aqui agora. É natural para o meu corpo estar bem. Mesmo que eu não saiba o que fazer para melhorar, meu corpo sabe. Tenho trilhões de células com consciência individual e elas sabem como alcançar seu equilíbrio. Quando este problema começou, eu não sabia o que sei agora. Se soubesse na época o que sei agora, o problema não teria começado. Não preciso entender a causa desta doença. Não preciso explicar como estou experimentando esta doença. Eu apenas tenho de, com o tempo, calmamente me livrar desta doença. Não importa como começou, porque ela está mudando de rumo neste exato momento. É natural que meu corpo leve algum tempo para se alinhar com meus pensamentos de bem-estar. Não há nenhuma pressa. Meu corpo sabe o que fazer. O bem-estar é um estado natural para mim. Meu ser interior é essencialmente consciente do meu corpo físico. Minhas células estão pedindo o que precisam para se desenvolver, e a fonte de energia está respondendo a este pedido. Estou em muito boas mãos. Agora vou relaxar para permitir a comunicação entre meu corpo e minha fonte. Meu único trabalho é relaxar e respirar. Sou capaz de fazer isso. Sou capaz de fazer isso facilmente. Perdão. Agora, apenas fique deitado, aproveitando o conforto do colchão. Concentre-se na sua respiração, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Seu objetivo é estar o mais confortável possível. Respire o mais profundamente que puder, sempre mantendo-se confortável. Não faça nada além de relaxar e respirar. Provavelmente você vai começar a ter no corpo sensações suaves e delicadas. Sorria e saiba que isso é a energia essencial respondendo aos seus pedidos de células. Você está sentindo o processo curativo. Não faça nada para tentar ajudá-lo ou intensificá-lo. Apenas relaxe e respire. Permita que aconteça. Se sentir dor enquanto estiver deitado, acrescente as seguintes palavras na sua lista e escreva. A sensação de dor indica que a fonte está respondendo ao pedido das minhas células. A sensação de dor é um maravilhoso indicador de que a ajuda está a caminho. Vou relaxar, apesar da dor, porque entendo que ela indica melhora. Agora, se puder, adormeça. Sorria. O microfone hoje não quer ficar aqui quietinho, mas eu preciso que ele fique. Vou relaxar apesar da dor, porque entendo que ela indica melhora. Agora, se puder, adormeça. Sorria por poder saber que está tudo bem. Respire, relaxe e confie. Abraham, fale-nos mais sobre o nosso corpo físico. Na próxima vez em que sentir qualquer desconforto, diga: estou sentindo este desconforto porque estou tomando consciência de minha resistência. É hora de relaxar e respirar. Relaxar e respirar. Relaxar e respirar. Em segundos você poderá voltar a se sentir confortável. Cada célula do seu corpo tem uma relação direta com a força vital criativa e responde a ela de modo independente. Quando você sente alegria, todos os circuitos estão abertos e a força vital pode ser plenamente recebida. Quando tem sentimentos de reprovação, culpa, medo ou raiva, os circuitos ficam impedidos e a força vital não flui tão bem. Suas células sabem o que fazer, elas estão convocando energia. Então, o que o Abraham fala aqui sobre se sentir saudável, sobre melhorar a própria saúde,
no caso aqui do corpo físico. Você deve emanar sentimentos de gratificação por já se sentir bem. É como eu sempre falo com você, assim como tu pensas, tu és, como está na Bíblia. Sempre que você se identificar com determinada situação, você atrairá para seu mundo físico essa determinada situação, porque a forma como você se sente é o que você vibra em relação a determinado tópico, a determinado assunto, que atrai para a sua experiência física aquilo que está consciente de ser, aquilo que a experiência é por si só. Você atrai com a sua vibração. Cada palavra gerada, cada pensamento é uma vibração em você sendo emitida. Então você pensar, eu estou doente, estou fraco, não aguento mais, você está atraindo situações de doença, mesmo que hoje tenha um corpo saudável. Se você pensa que apesar de estar vivenciando um período de doença, você é saudável, a doença não pode ficar em você. Ela se hospeda e logo se vai. Uma doença não pode viver em um corpo saudável, porque um corpo saudável é fruto de uma mentalidade saudável. Mente fraca não sustenta corpo forte. Fortaleça aqui, se veja saudável aqui, em todas as áreas da vida. Não é só na sua saúde física, nos músculos que você deseja ter. Se veja saudável na sua mente como um todo. Sua saúde plenamente perfeita em todos os aspectos. E a saúde certamente estará com você. Tá bem? O Abraham ensina sobre isso, porque como nós somos em essência criadores da nossa realidade de forma intencional, porém nós nos esquecemos disso, e ele vem para nos lembrar, como consciência divina, lembrar-nos que somos também parte dessa mesma consciência, que somos limitados e muitas vezes nos mantemos na limitação por apenas concordar e admitir o que os 5 sentidos do corpo físico evidenciam, sendo que há muito mais do que os 5 sentidos. Antes começa na imaginação, para depois sentirmos o toque, o cheiro, o sabor, entendeu? Vermos fisicamente aqui, tudo é onda de pensamento. Se você observa, você cria. E você só pode criar aquilo que acredita ser possível para você. Não há doença que você não possa transformar, como não há pintura que não possa ser refeita. Há muitos pensamentos limitantes no ambiente humano, e eles produzem crenças que dão a impressão de que as chamadas doenças incuráveis não podem se alterar. Mas você as chama de incuráveis porque acreditam que elas, de fato, não tenham cura. Vou repetir. Vocês as chamam, as doenças, de incuráveis porque acreditam que elas, de fato, não tenham cura. Se você acreditar que a mais temível das enfermidades pode ser curada, mesmo que você não esteja passando por essa enfermidade, ela de fato se mostrará curada, dará espaço à cura para ela. Porque é o que você acredita. A doença não permanece onde você acredita plenamente viver saudável. Eu passei recentemente por uma situação onde foi uma coisa razoavelmente simples, né, que foi uma sinusite, mas foi extremamente forte, uma coisa que há 7 anos atrás teria me baqueado, me colocado talvez aí quase um mês todo detonado, jogado em cima de uma cama. Pode parecer besteira, mas sim, é um processo desconfortável, mas em momento algum eu me entreguei a isso. O tempo todo eu sempre afirmei, na minha mente, eu sou saudável, porque eu acredito que sou. E por eu acreditar que sou, é que há 5 anos atrás, indo para 6 anos agora, é que eu mudei completamente a minha vida. O meu corpo físico. Como? Acredito que sou, e as situações para confirmar que sou se mostram até mim, todos os dias. Que situações? Uma alimentação saudável na hora certa, na quantidade certa, bons treinos todos os dias, de musculação, HIIT, cardio, bom desempenho, uma boa noite de sono, boa respiração, leitura como hábito saudável. O que eu estou fazendo com vocês, para mim também aqui nessas aulas, lendo, dividindo o conteúdo escrito, enriquecedor, que tem poder de transformar a mim e a sua mente, como já impactou a vida de milhares de pessoas e de milhões de outras pessoas. São seus hábitos. As doenças só são incuráveis porque o ser humano acredita que não há cura para elas. Quando você acordar e perceber que você se desconectou da fonte que tudo cria, que você é Deus em forma humana e que somente você pode promover a cura para si mesmo, as coisas começam a mudar.
entendeu? As coisas começam a mudar. Porque você, apesar de estar vivenciando a enfermidade, você na sua mente você é saudável, então ela logo se hospeda e vai, ela não permanece ali. Há 7 anos atrás eu vivia doente, porque eu acreditava que só existia a doença e que essa era, como se diz, a minha sina, a minha missão, era um fardo que eu tinha que carregar. Por isso eu pesava 99 quilos, por isso eu era sedentário, por isso eu não conseguia fazer outra coisa que não para me locomover que não fosse andar de ônibus ou de carro. Por isso eu me sentia cansado, por isso eu me sentia tão irritado. Quando eu comecei a acreditar que eu poderia mudar e que só cabia a mim fazer aquilo que realizaria o meu milagre, porque eu já era um milagre por si só, as coisas mudaram. Entende? Não existe doença que não possa ser curada. Existe pessoa que não quer ser curada, mesmo que seja inconsciente, como era o meu caso. Eu dizia, eu tenho que melhorar, mas no fundo isso é um desejo real de mudança. Quando não há um desejo real de mudança, que vem a partir do sentimento de isso já é para mim, já é real, eu sou saudável, as coisas não mudam. Por mais que você diga que quer mudar, pode procurar a igreja, pode procurar quem você quiser. As coisas só vão mudar para você quando você se der conta de que você é a própria consciência de Deus se experimentando no mundo físico e que cabe a você criar a realidade que deseja. E os bebês doentes? A pergunta que surge com frequência é: e os bebês doentes? Dizemos que foram expostos a uma vibração, mesmo no útero, que fez com que rejeitassem o bem-estar. Se depois do nascimento pudessem ser estimulados a um pensamento que permitisse seu bem-estar, seu corpo poderia ser regenerado. É natural estar totalmente bem. É natural ter abundância. É natural sentir-se saudável. É natural ter o pensamento claro. Não é natural estar confuso, não ter o bastante, sentir falta de alguma coisa ou sentir culpa. Não são situações naturais para quem você reclama. Mas, para os padrões humanos, parece natural que a maioria tenha escolhido os estados negativos ao longo da viagem física. Quando houver no seu corpo físico qualquer desconforto, quer o chame de dor física ou emocional, isso sempre significa a mesma coisa. Tem um desejo que está convocando a energia, mas tem uma crença que não está permitindo o seu acesso. Por isso, criei uma resistência no meu corpo. A solução para se libertar do desconforto ou da dor é sempre o relaxamento e a procura de alívio. As pessoas nos perguntam: se não há fonte de doença, por que há tantas pessoas doentes? É porque encontramos muitas desculpas para se manter em desacordo vibrante com a saúde. Não permitem que ela se instale. Como não deixam o bem-estar entrar, a ausência dele parece doença. E quando muitos fazem isso, vocês acreditam. Deve haver uma fonte de doença. Vamos dar um nome a ela. Vamos chamar de câncer. Vamos dar o nome de todas as coisas terríveis e entender que elas surgem na experiência física das pessoas. Pois nós afirmamos que elas nunca surgem assim. As pessoas é que aprendem, na convivência com as outras, padrões de pensamento que impedem a entrada do bem-estar. Ao não permitir a entrada do bem-estar, aparecem as doenças do corpo e a privação do que se quer. Com o tempo, você acaba acreditando que essa é uma realidade cuja fonte se encontra em algum lugar externo e desenvolve poderosos mecanismos de defesa para se proteger da fonte maligna que na verdade nunca existiu. Se recebeu um diagnóstico assustador, recomendação do Zabra. Se você recebeu um diagnóstico diferente do que gostaria de ouvir, a tendência é dizer: ah, meu Deus, como pude me afastar do que queria tanto? Não se preocupe, não é um problema muito sério. Você pode escolher um pensamento que lhe faz bem, ou um outro que não lhe faz tanto bem. Mas desenvolve a tendência de escolher o que lhe faz mal. Essa dose diária de fechamento impede sua capacidade receptiva. É apenas isso. Aproveite para ter uma recepção mais clara sobre o seu desejo e, principalmente,
maior sensibilidade para perceber se está ou não receptivo a ele. A saúde que está sendo permitida ou negada tem a ver com o pensamento, humor e a atitude. Tratar do corpo realmente tem a ver com tratar da mente. Como eu falei, mente fraca não sustenta corpo forte. Primeiro muda-se o interno e o externo confirma com seus resultados. Não há nada que não possa ser reorientado para o bem-estar, mas é preciso ter a determinação de direcionar os pensamentos para algo que faça você se sentir bem. Aqui vamos fazer uma afirmação importante. Qualquer doença poderia ser curada em poucos dias. Qualquer doença. Se, em vez de concentrar-se nela, a pessoa deixasse outra vibração dominar. O tempo de cura depende da confusão de seus pensamentos e do seu estado emocional, porque qualquer doença do corpo físico leva muito mais tempo para se instalar do que leva para se livrar dela. Mais uma recomendação do Abraham. Aqui, né, uma prévia do que ele fala aqui, uma finalização do contexto desse capítulo. A doença é uma extensão da emoção negativa. Lembra que eu sempre falo com vocês aqui nos vídeos da série Abraham e nos outros vídeos? Seus pensamentos atraem outros pensamentos que atraem outros pensamentos, como o próprio Abraham já citou aqui alguns capítulos atrás, e desses pensamentos, vibrações são emitidas, e quanto mais você se concentra nisso, mais vibrações inerentes a esses pensamentos você emite, com isso puxa esses paralelos de volta para você em escala potencialmente aumentada, por assim dizer. E depois você se assusta por não saber por que está acontecendo tanta coisa ruim, ou tanta coisa indesejada, né? Vamos suavizar a palavra. Mas é por isso, pensamentos negativos. Quando você muda o foco, a energia muda. Ela vai para onde você está focando, e não para onde você gostaria de focar, mas sim para onde você está focando. A dor física é apenas uma extensão da emoção. Tudo é a mesma coisa. Há duas emoções, a que faz você se sentir bem e a que faz você se sentir mal. Isso significa que ou você está conectado com sua corrente de energia ou não a está permitindo. Você precisa ter pensamentos positivos a respeito do seu corpo para ficar do jeito que quer. Não. Mas não pode ter pensamentos negativos. Se fosse capaz de nunca mais pensar no seu corpo, em vez disso, tivesse apenas pensamentos agradáveis a respeito do resto, seu corpo certamente se beneficiaria. Aqui vai uma regra básica para o ajuste. Se você acredita em alguma coisa boa e faz isso, isso o beneficia. Se acredita em alguma coisa ruim e a faz, a experiência é prejudicial. Não há nada pior do que você. Não há nada pior para você do que fazer algo que acredita ser inapropriado. Então, tenha cuidado com suas escolhas, porque elas são as que mais afetam a sua vibração. Decida o que quer, concentre-se ali, concentre sua atenção e abra-se para receber a resposta. Não há razão para sofrer ou lutar por nada. As crenças limitantes partem de vários pensamentos, principalmente do pensamento de que não somos nada, de que Deus existe fora de nós, de que não há nada a ser feito, de que tudo é aleatório, de que não temos o poder de mudar, e a única forma de mudarmos seria através de um Deus distante, Deus este que não existe, pois o único Deus existente é o que você está olhando para ele agora, enquanto assiste esse vídeo, enquanto se olha no espelho, enquanto ouve o áudio deste vídeo. Eu sou Deus em forma humana. Você é Deus em forma humana. Somos a centelha divina, criadores deliberados da própria realidade. E ao longo da vida nos esquecemos disso durante a nossa caminhada, porque o caminho vai ficando estreito e as crenças limitantes começam a chegar por aqueles que também se esqueceram que são deuses, e começamos a pensar como eles, absorver seus atos, seus hábitos, e deixamos de olhar para o que realmente importa, a fonte criadora, a matriz divina, a fonte do todo, Deus, Buda, Jeová, chame como você quiser, o universo. Assim eu gosto de chamá-lo, porque esse universo sou eu. Wallace de Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, diz, logo no começo, existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas, e esta substância,
em sua forma original, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. O homem pode criar imagens em sua mente e, imprimindo-as na substância amorfa, pode dar origem à coisa imaginada. Existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas. E o que é todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas, sem mais, sem menos, sem tirar nem pôr, aquilo que você já imaginou, o que está imaginando e o que ainda irá imaginar. É Deus se experimentando através de você. É o desejo da fonte passando pela sua cabeça para se experimentar no mundo físico. Eu e você somos feitos dessa substância, se movendo para a forma, pela forma, saindo da forma. Deus em forma humana se movendo para você, por você e através de você. Só que nos esquecemos disso durante a vida. E Abraham vem com os seus 22 processos nos lembrar que somos nós, o Deus manifestado em forma humana. Quer um conselho de um amigo? Acredite em si mesmo. Medite, estude. Se você não tem, nunca leu, se a série Abraham Hicks aqui do canal tem te ajudado, mas mesmo assim você tem vontade de ter o livro para entender melhor, porque nós começamos a falar basicamente direto dos 22 processos em diante, do capítulo 20 do livro. Eu não li o livro desde o início, quando comecei a série, eu avisei lá na primeira aula que não faria a leitura dele por completo. Adquira, o livro Peça e Será Atendido. Está aqui para você ver, adquira esse livro, estude, volte aqui no canal, assista às aulas, vamos compartilhar conhecimento, compartilhe aqui abaixo se você já leu esse livro, o que você entendeu, para que eu também possa saber. Me interessa muito saber como você tem entendido, qual é a sua percepção, vamos trocar informações. Acredite no seu potencial, só você pode se tirar desse buraco para quem está que você se colocou. Só você pode ser o verdadeiro milagre da sua vida. Você é o seu próprio Deus. A fonte criadora reage aos seus pensamentos de acordo com a vibração que eles emitem, não apenas a imagem propriamente dita. Você pode ser, fazer e ter tudo aquilo que quiser, como diz Abraham Hicks aqui no livro. Tá bem? Era esse o vídeo de hoje, era o conteúdo que eu gostaria de dividir com você. Peço mais uma vez desculpas por demorar tanto por postar os vídeos e um pouco pela minha aparência que está um pouco assim de cansado, mas é devido ao meu volume de trabalho. Mas, entretanto, estou muito feliz de estar aqui gravando essa série para vocês, série que está por se finalizar aí nas próximas aulas. Deve ter mais 2 ou 3 aulas no máximo para finalizarmos a série. Peço mais uma vez a sua inscrição se não é inscrito, deixe o seu like, comente aqui abaixo o que você tem achado, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você já é meu inscrito, gratidão mais uma vez pela sua audiência. Que o universo abençoe a mim, a você e a cada um de nós, segundo a nossa fé e permissão, hoje e sempre. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.